Nós estamos na próxima fase da Sul-Americana, estamos nas oitavas de final. O Fluminense terminou a fase de grupos da Sul-Americana, sendo o único brasileiro classificado de maneira direta para as oitavas de final. Neste momento, o Fluminense é o único brasileiro lá nas oitavas. Numa fase de grupos que os brasileiros acharam que iam se classificar e, enfim, definir tudo a hora que queriam, só o Fluminense conseguiu fazer isso. Sou Gabriel Amaral, esse daqui é o resumão da rodada, agora só falando de Sul-Americana. Óbvio que a gente vai continuar dando ali uma bisoiadazinha na Libertadores, né, mas por puro interesse. Não tem mais nada relacionado direto com o Fluminense. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos falar de Copa Sul-Americana. O Fluminense está nas oitavas de final. Já deixo claro uma coisa, tá? Líderes de grupo. Independiente da Argentina com 12 pontos, enfiou 7-0 do Nacional de Potosí na última rodada, e o Guarani do Paraguai, mesmo tomando 5-0 em casa do Boston River, tem que ver os melhores momentos desse jogo, passou porque tinha 8 pontos. Então o Guarani vai pra playoff, né? E o Independiente, Argentina, classificado direto para as oitavas. Aí a gente entra aqui, ó, Equador, grupo do Vitória, Universidade de Quito, 14 pontos, venceu o gol que o Lucas Arcanjo tomou aí, inacreditável, gente. Só pra explicar rapidamente, o Vitória tá eliminado. O Vitória tinha um a mais desde o início do jogo, jogava fora de casa, a Universidade de Quito não chutou uma vez no gol, e aí sabe o que o Vitória fez? O zagueiro, e a culpa foi do zagueiro, tá? O zagueiro deu uma recuada de bola, forte, relativamente forte, quicando, e a bola bateu no montinho artilheiro, saiu do Lucas Arcanjo, e o Universidade de Quito fez 1-0 sem finalizar. E aí ganhou por 1-0, o Vitória foi eliminado. O empate classificaria o Vitória. É isso. Cerro Largo do Uruguai vai para o playoff e o Universidade de Quito passa direto. Outro argentino aqui, ó, Huracan, indo direto. Vai para as oitavas, esse daqui eu já falei que foi grupo decidido na terça. E o brasileiro eliminado. Grupo D, Grêmio passando em segundo, outro argentino passando em primeiro. Godoy Cruz, 3 vitórias, 3 empates. No final das contas, passou porque o Grêmio não fez, precisava de fazer 2 gols ainda, né? Pra poder passar no saldo e nos gols pró. O Grêmio passa em segundo, vai pra pré-sula. O Godoy Cruz passou em primeiro. Esse grupo também já tinha sido definido, né? O Mushuc Runa ganhou por 2-0 do Palestino, terminou com a melhor campanha da primeira fase da Sula. Os equatorianos. Equador, tá? 5 grupos até agora. 3 argentinos, 2 equatorianos. É esse o cenário dos líderes do grupo. Aqui tinha o Cruzeiro que foi eliminado também em terceiro, o Palestino vai para a Sula ali para playoff. Vem o grupo do Fluminense aqui. O Fluminense terminou com 13 pontos. Tá vendo esses 2 jogos aqui que não foram vitórias, um empate e uma derrota? Time reserva fora de casa. Dentro de casa o Fluminense ganhou as 3, não levou gols, fez 9 gols sem levar nenhum dentro de casa. Fora de casa venceu por 1-0, empatou 1-1 e perdeu por 1-0. Dominou, não vou dizer que dominou completamente o grupo, mas o que o Fluminense fez foi o seguinte: o Fluminense conseguiu poupar o time inteiro, sem colocar titulares, em pelo menos ali 3 vezes, né? Em 2 nem viajou o time, a outra foi em casa. Ainda deu tempo do Germancano entrar pra fazer gol, por exemplo. Mas conseguiu poupar o time inteiro em metade do grupo e ainda assim ser o único brasileiro passando em primeiro. Você pode criticar os métodos do Renato Gaúcho de, por exemplo, nem viajar para Santiago, nem viajar para La Paz. Você não pode crucificar e criticar os resultados. O Fluminense passa com uma das melhores campanhas e tendo conseguido rodar o time, algo que praticamente ninguém conseguiu fazer. Parabéns ao Once Caldas, que vai assim com muita moral para o playoff da Sul-Americana, tá? Depois eu vou mostrar os confrontos aqui. Porque só perdeu o Fluminense. Ele varreu o grupo e só perdeu o Fluminense. E aí teve até alguém que falou bem assim, num comentário de um tweet que eu fiz, né? Falou, mas também, pô, o grupo do Fluminense era uma baba. Eu nem concordo que tem um Once Caldas. Beleza, Mushuc Runa, Palestino e União de Santa Fé. O grupo do Grêmio, que passou em segundo aqui, não era Barcelona do Messi, Seleção Brasileira de 1970, Pelé e amigos. Não. Tá do Atlético Grau e Esportivo Luquenho, pô. Então o Fluminense fez o que tinha que fazer. Grupo G, que era o grupo do Vasco, eu já falei, porque tinha encerrado na terça-feira, eu gravei um vídeo na quarta. E aqui pra mim tem uma pipocada, tá? O Atlético Mineiro em casa empatou com o Cienciano por 1-1. Nos 45 segundo tempo, o maluco do Cienciano ainda saiu cara a cara. Eu tava revendo o jogo aqui agora, tava passando a reprise. Podia ter perdido o jogo.
Não seria eliminado o Atlético, porque se tivesse perdido o jogo, a Caracas ainda tinha que tirar mais 6 de saldo, né? Mas ainda assim o Atlético Mineiro passa em segundo, cienciano peruano na liderança. Então, assim, dos 8 grupos, um foi liderado por brasileiro, um por peruano, 2 liderados por equatorianos e o resto, todos, os outros 4 por argentinos. Esses são os times que estão direto nas oitavas de final. Nos playoffs, ficou como? E eu vou explicar o regulamento já já. Nos playoffs, era quem vinha da Sul-Americana como segundo colocado contra quem vinha da Libertadores, os terceiros colocados. Então, Alianza Lima e Grêmio, o Grêmio, portanto, vai pegar o Alianza Lima, que fez a pior campanha entre os terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores. O San Antonio Bulu-Bulu, da Bolívia, que fez a segunda pior campanha entre os terceiros colocados da Libertadores, vai enfrentar o Once Caldas. O Once Caldas, pra mim, é bem favorito aqui. O Grêmio não é tão favorito não, tá? Aqui eu ficaria em dúvida. Pra mim, o Once Caldas é bem favorito ao Bulu-Bulu, até porque a pouca altitude ali de Cochabamba, 2.500, não afeta tanto o Once Caldas, que joga em Manizales a 2.100. Então, na bola, o Once Caldas vai provavelmente passar fácil pelo Bulu-Bulu. O Atlético Bucaramanga joga contra o Atlético Mineiro, confronto dos Atléticos. O Atlético Mineiro é favorito, tá? Contra o Bucaramanga. Mas não é um favoritão, não, mas é um favorito. Pra mim aqui, um favoritão é o Once Caldas. O Atlético Mineiro é favorito. Precisa jogar mais do que tá jogando. Aí aqui, pra mim, o primeiro favorito da Libertadores, tá? O Bolívar. Pra mim, o Bolívar é favorito contra o Palestino pela altitude. O time do Palestino parece ser igual, pelo menos, ao do Bolívar. Mas aí jogar em La Paz é uma vantagem muito grande no jogo de ida. Pra mim, esse é o tipo de confronto que é decidido na ida. Bahia e América de Cali. O Bahia é favoritaço contra o América de Cali, ainda mais pelo América de Cali fez na fase de grupos da Sula. O Bahia jogou muita bola na Libertadores. O Del Valle é favorito contra o Vasco, mas em mata-mata a gente sabe que o Diniz rende um pouco, então talvez um equilíbriozinho. Tem a altitude de Quito também. Universidade de Chile e Guarani do Paraguai. Acho que aquele 5-0 do Boston River, não preciso nem falar nada, né? Dá-lhe Universidade de Chile. E Central Córdoba e Cerro Largo é talvez o confronto mais... menos história internacional, né, os argentinos contra os uruguaios, mas Central Córdoba fez 11 pontos num grupo com Flamengo e LDU na Libertadores, cara. Não é pouca merda, não, tá? Estamos falando de um time que tem nível de qualidade. E por que eu tô falando desses confrontos de playoff? Porque o regulamento funciona da seguinte maneira. O Fluminense avançou em primeiro e veio direto para as oitavas de final. Então o Fluminense tá aqui, ó. Esperando quem? O Fluminense tá aqui, o Lanús tá aqui, a Universidade de Quito tá aqui. Aqueles 8 times que avançaram direto para as oitavas, eles não se enfrentam nas oitavas. Eles ficam esperando o confronto que vem dos playoffs. Na segunda-feira, essa agora, próxima segunda-feira, dia 2, a partir de meio-dia, lá na sede da Conmebol em Luque, na Grande Assunção, vai ter o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. Os playoffs já são decididos por esse cálculo direto ali já. O sorteio das oitavas de final vai decidir o quê? Por exemplo, vai estar lá, puxar a bolinha, Fluminense. Puxa a bolinha, chaveamento 5. Aí a gente vai vir aqui e vai olhar, chaveamento, tá por letra, né? O chaveamento 5, o chaveamento E seria, por exemplo, Bahia e América de Cali. Isso quer dizer que o Fluminense vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto Bahia e América de Cali, por exemplo. Chaveamento B. O Fluminense vai enfrentar nas oitavas de final San Antonio Bulu-Bulu ou Once Caldas. Quem passar desses dois. Esse chaveamento aqui, esses playoffs, eles são definidos ainda em julho. Os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana são só em agosto. E é muito importante que a gente caia com um chaveamento um pouco mais tranquilo. Não necessariamente... O ideal é não ter um adversário muito destacado. Por exemplo, o Bahia. O Bahia é um adversário chato. O Bahia é um adversário que hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, um jogo na Fonte Nova, um jogo no Maracanã, a gente não garante que a gente vai ter um desempenho melhor. Óbvio, o Fluminense tem mais camisa, tem mais estofo para uma competição internacional, mas a gente tá falando da Sul-Americana, não tá falando da Libertadores. Tá falando de um confronto daqui a 2 meses e meio, a gente não sabe como é que vai ser a janela do Bahia. Então, pra mim aqui, o Central Córdoba e o Cerro Largo, eu tô topando, apesar do que o Central Córdoba fez no grupo do Flamengo na Libertadores. Pra mim, quando vem pra mata-mata, é uma outra história. Então esse daqui acho que seria interessante. Lembrando que o Cerro Largo joga no Estádio Centenário, no Uruguai, porque o estádio deles não tem capacidade para competição internacional. Então, assim, é jogo vazio.
Se eles passarem, então, aqui é espetacular nesse caso. Não quer dizer que a gente já passou, que a gente já ganharia, mas o playoff H aqui, as oitavas H, seria bom. Acho que esse é o que eu tenho mais convicção. Dos outros, que eu tenho um pouco menos de convicção, eu colocaria Once Caldas e Bulu-Bulu. Teria o jogo lá, enfim, mas a gente ganhou ida e volta do Once Caldas e foi bem superior no Maracanã, então acho que seria um confronto. O Bulu-Bulu é bem mais frágil, o goleiro deles é muito ruim, então acho que nesse caso aqui a gente seria favoritão também. Fugir dos brasileiros é sempre interessante, fugir da altitude de La Paz para um mata-mata é interessante, então colocaria Laú e Guarani do Paraguai, seria um confronto que eu acho que a gente teria um pouco de capacidade. Gabriel, mas o Vasco, meu amigo, aí são confrontos onde o Fluminense seria talvez favorito ali no início do confronto, mas que não seria um absurdo o Fluminense ser eliminado hoje para um Del Valle na Sul-Americana. Não dá pra dizer que é um absurdo, né? Ainda mais uma cidade que tem altitude como Quito e tal, para um mata-mata isso acaba contando um pouco mais, né? Um mole que você dá de um lápis, você tomou 2 gols bobos. Então, eu diria que os melhores confrontos pra gente enfrentar eu ficaria com o oitavas G, que é a Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, o oitavas H, que é Central Córdoba e Cerro Largo, e com o San Antônio Bulu-Bulu e Once Caldas, que é a oitavas B. De quem eu recomendaria fugir? Fugir, assim, no geral, mesmo. Eu acho que o Atlético Mineiro compete muito com a gente. Acho que se passar o Palestino, não, mas se passar o Bolívar, é um risco muito grande a altitude de La Paz, ainda mais pro Fluminense que se treme inteiro. E acho que fugir desse confronto aqui teria a menor necessidade de a gente pegar umas oitavas de final num clássico contra o Vasco. Clássico iguala muito as coisas, então mesmo a gente sendo superior, iria igualar mais as coisas, ou pegar o Del Valle. Então eu fugiria desses 3. Acho que é essa a minha opinião, tá? O sorteio acontece segunda, meio-dia. Sinal, curiosidade, segunda tem sorteio, meio-dia da Sula, 3h30 da Copa do Brasil. Aí a gente vai ver. Lembrando que nessa fase agora, o Fluminense só por essa, na primeira fase, na fase de grupos, né, o Fluminense garantiu $900 mil pela participação na fase de grupos e ganhou, como venceu 4 jogos, recebe também $460 mil a mais, 115 mil por cada vitória. Então o Fluminense leva $1.360 mil da fase de grupos, mais os $600 mil das oitavas de final que já está garantido. Então o Fluminense acaba levando aí nesse caso praticamente $2 milhões até agora na Sul-Americana por ter chegado nas oitavas de final. Se avançar para as quartas, leva mais $700 mil, e aí $2 milhões, estamos falando aí em torno de 6 milhões, de 2 milhões de dólares, não, perdão, tô falando em torno ali de 10 a 12 milhões de reais. Não é muito dinheiro, mas enfim, assim que se constrói a Sul-Americana também. Esse é o cenário. A Libertadores, só para de repente quem se interessa aqui também, o Fortaleza acabou se classificando, os brasileiros por lá passaram muito mais em segundo do que em primeiro, só São Paulo e Palmeiras avançaram tranquilamente, diria eu, nos seus grupos. O Botafogo passou em segundo a Internacional acabou passando em primeiro, né? Mas passou em segundo também o Flamengo, passou em segundo o Fortaleza, mas por lá a galera acabou avançando mais, só o Bahia, que caiu. O sorteio vai ser segunda também das oitavas da Libertadores. Beleza? Tamo junto. Esse foi o resumão da Sul-Americana. Eu volto com o resumão da Sul-Americana no meio de julho, quando tiver os playoffs, né? Afinal de contas, vai interessar. A gente já vai saber o nosso adversário segunda-feira, num sorteio que a gente vai passar aqui também no Raiz Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!